Olá, paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Ricardo e quero mais uma vez compartilhar com todos a palavra de Deus. O tema de hoje é princípios para o crescimento espiritual. O texto está em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Para o apóstolo Paulo, prevenir era melhor do que curar. Embora ele recebera boas notícias dessa igreja, uma vez que agora Paulo está preso, ele está encarcerado em Roma, e Epáfras, ele traz algumas boas notícias dessa igreja. Por exemplo, era uma igreja que estava dando demonstração de uma grande fé em Deus, uma igreja que compartilhava do seu amor para com o próximo, para com os seus irmãos, e também uma igreja que estava dando frutos dignos da vida cristã. Porém, o apóstolo Paulo também sabia que o cenário em qual essa igreja estava inserida era um cenário de muitas heresias, uma vez que ela compunha de muitas pessoas que tinham vindo ali do paganismo. E por isso Paulo aqui, ele traz alguns alertas e penso que nós podemos aplicar, porque o nosso cenário hoje não é tão diferente quanto ao cenário aqui da igreja de Colossos. Uma das heresias que estavam tentando introduzir na igreja e que obviamente iria destruir a fé desses irmãos era o culto dos anjos. Em outras palavras, um culto em que estavam tentando dar muito mais ênfase aos anjos do que ao próprio Senhor Jesus. Outra heresia é que eles estavam colocando em dúvida, em questionamento, a autoridade e a supremacia do Senhor Jesus. É como se Jesus não fosse suficiente, teria que acrescentar algo a mais, teria que fazer algo além do que Cristo ele fez na cruz do Calvário para ser salvo. Outro tipo de heresia é que eles estavam dando ênfase ao poder dos espíritos malignos. É como se os espíritos demoníacos pudessem estar em pé de igualdade com o poder de Deus. E tantas outras heresias que com certeza acenderam um alerta em Paulo e que o fez então escrever essa carta, que foi na verdade uma carta de orientação a uma igreja que estava correndo grande perigo. E claro que dentre tantas palavras contidas nessa carta, Paulo ele nos ensina aqui alguns princípios para que possamos crescer espiritualmente, porque na verdade o nosso crescimento espiritual, o nosso progresso contínuo é a única arma eficaz para que possamos resistir a todas as heresias, possamos resistir a todos os ataques dos malignos. O primeiro princípio que eu entendo aqui nesses dois versículos é que nós precisamos ter a consciência do perigo que nós estamos correndo. É natural que quando nós estamos bem, quando as coisas estão fluindo, quando tudo está dando certo, nós sabemos que é natural por parte do homem ele se acomodar. Então ele ora menos, ele busca menos a presença de Deus, uma vez que no pensamento dele, como tudo está bem, tudo está dando certo, então não há necessidade de tanta aproximação de Deus. E veja que o apóstolo Paulo vai dizer que assim como eles receberam a Cristo, agora eles deveriam andar em Cristo. Paulo está falando aqui sobre um relacionamento contínuo. Não é apenas por um propósito. A meta do cristão não é uma meta de consagração de uma semana, de um mês. Não se resume a uma campanha de uma semana, uma campanha de um mês, mas tem que ser dia após dia. Continuamente, constantemente o cristão, ele deve procurar
se relacionar com Deus. Veja que Paulo deixa bem claro que não é a ênfase desse relacionamento com o homem. Eu não devo me preocupar com posições. Eu não devo me preocupar com status. A minha preocupação é andar de fato com o Senhor Jesus. E duas palavras aqui me chamaram a atenção sobre esses princípios do crescimento espiritual. Porque Paulo vai dizer que nós devemos andar nele e também devemos estar arraigados. Essa palavra arraigados, do termo grego, significa uma árvore com raízes profundas. Quer dizer, é aquele cristão que de fato, por ter um relacionamento sincero, um relacionamento constante para com Deus, ele tem raízes no Evangelho. O que é uma árvore com raízes profundas? É aquela árvore que vem a tempestade, é aquela árvore que vem um vento forte, ela até pode balançar, mas ela não é derrubada, não é destruída. Nós podemos observar hoje no meio da natureza quantas árvores centenárias, talvez árvores que têm 1000 anos, mas são árvores que você vê que, ainda que os seus galhos, ainda que as suas folhas estejam, de certa forma, desgastados pelo tempo, mas a árvore, o tronco está firme, porque a sua raiz é profunda. E uma outra palavra que me chamou a atenção é que, além de nós estarmos arraigados em Cristo, também devemos estar edificados. Esse termo edificado no grego significa uma casa que foi levantada, que foi construída sobre um alicerce firme. Em outras palavras, o cristão que tem a consciência de que ele foi chamado por Cristo e que ele deve procurar esse crescimento espiritual, portanto, ele tem esse relacionamento diário, ele é firme. Quantas pessoas, quantos cristãos que vão assistir essa mensagem, que talvez você um dia se decepcionou com outras pessoas, porque você criou expectativas em pessoas que até então, assim como a igreja de Colossos, pessoas que demonstravam amor ao próximo, que tinham uma grande fé em Cristo, que até estavam dando frutos da vida cristã. Porém, essas mesmas pessoas hoje, elas estão totalmente aquém da vida cristã. Não querem saber de Cristo, não querem saber de andar naquele a quem a chamou. Mas por quê? Porque é o que Paulo está dizendo. Não basta eu receber a Cristo. Agora eu preciso ter a consciência que há um caminho. Eu preciso constantemente me relacionar com Deus. Muito mais do que ser um obreiro, muito mais do que ser um pastor, eu preciso ser um filho de Deus. Eu preciso buscar ter esse relacionamento com Deus. E uma vez andando com Cristo, uma vez estando arraigado, quer dizer, como uma árvore que tem uma raiz profunda e edificados em Cristo, como eu acabei de dizer, que é uma casa que foi construída com alicerce firme. Em outras palavras, nós devemos estar firmes com o nosso Senhor Jesus. Bom, seguindo esses princípios aqui deixados pelo apóstolo Paulo, acredito que dificilmente você será destruído ou destruída por um problema ou uma crise. Amados, eu quero deixar essa mensagem e peço que você, além de compartilhar, além de curtir, que você continue meditando, porque certamente Deus, Ele vai continuar falando ao seu coração. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus, Ele permitir.